continuar com os nossos trabalhos da noite de hoje. Esta é a segunda parte, onde nós vamos estudar mais um pouquinho sobre a doutrina, sobre a fé e sobre o nosso modo de viver nesse planeta Terra. Então vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a Deus proteção e amparo, que esta noite seja mais uma vez uma noite de alegria, de crescimento espiritual e de preparação para que nós possamos mais uma vez estarmos conectados com o Divino. Jesus, Mestre querido, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para continuarmos com o nosso aprendizado e também, através deste aprendizado, transformarmos a nossa vida e a vida das pessoas que estão próximas de nós. Agradecemos também a espiritualidade amiga, que desde sempre está aqui, preparando o ambiente para que possamos, ao entrar, sermos atendidos nas nossas necessidades. Que Deus nos acompanhe, nos proteja, nos auxilie. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a lição do livro Fonte Viva 167, e é Observemo-nos. Antes de começarmos a trabalhar o que João disse nesse pedacinho que foi tirado do Evangelho, e também as considerações de Emmanuel, eu fiquei pensando, observemos-nos. Aí ele pede para que nós nos observemos. Aí eu fui procurar na internet e eu coloquei a palavra observemos-nos. Aí eu vi uma série de imagens. Uma pessoa se olhando no espelho, se observando. Outra pessoa olhando para a outra, observando a outra. E assim, vários outros exemplos de observação. Mas o que eu realmente queria ver uma imagem é a pessoa se observando dentro dela, no interior dela. Logicamente que eu não ia achar, né? Aí eu fiz uma pergunta para mim: como será que eu me observo? Né? Eu me olho no espelho para ver como é que eu estou vestida, ótimo. Mas será que eu estou me observando interiormente? Como que é essa minha observação? É muito subjetivo, né, gente? Como que é essa observação que eu faço de mim? Porque ao mesmo tempo que eu me observo, eu vou me criticar. Ou eu vou me exaltar. Não é? Como será essa observação que eu faço de mim? Porque muitas vezes eu não sou narcisista, porque o narcisista, ele se acha lindo, maravilhoso, né? Uma pessoa de alto gabarito. Então, o narcisista é isso. Então, tirando de lado o narcisista, mas nós nos colocando nas nossas intimidades, como é que eu me observo? Como é que eu me vejo interiormente? Eu estou me vendo
com certa facilidade ou com alguma dificuldade? Será que nessa observação eu vou ver todos os meus defeitos? Ou eu vou camuflar? Eu vou botar eles lá para fora, lá embaixo do tapete e só querer exaltar as minhas qualidades. E será que eu tenho qualidade? Então tudo isso foi uma observação, não é? De quando a gente começa a trabalhar a nossa lição, quando a gente vai começar a fazer as pesquisas para trabalharmos a lição que a gente tem. Então eu comecei a ficar muito introspectiva, exatamente por conta dessa observação. Então quando você fica introspectiva, você fica se analisando, né? Independentemente se o outro te analisa, se o outro acha que você é isso, você é aquilo. O importante é você saber de você. Como estamos sempre falando, vamos nos conhecer. E para nós nos conhecermos, nós temos que nos observar. Qual é a nossa opinião sobre o que nós fizemos agora há pouco? Como a gente deve agir? Por que eu agi daquela forma agora há pouco? Eu vou observar todos esses momentos do meu dia a dia, para que eu possa refletir sobre mim mesma, que não é fácil, né, gente? Não é fácil. De vez em quando a gente tem alguns questionários que a pessoa fica perguntando muito da gente, né? 5 cores que você gosta, 5 amigas que você tem, 5 palavras que você tiraria do seu dicionário, e assim por diante. Então esse tipo também de pesquisa é muito bom, que aí a gente passa a ver o que é que a gente está pensando da gente mesmo. Verinha, em inglês existem verbos diferentes. Como tem em português, a diferenciação é bem grande. Então tem o ver, e você vê, inclusive, coisas que você não está afim. Você vê, é inconsciente. Se passar diante dos seus olhos, você vai ver. Você vai olhar para um pouquinho mais prestar atenção. Tem o observar, tem o assistir, que são verbos totalmente diferentes. Então, às vezes, a gente se vê no espelho, mas a gente não se observa. Às vezes, a gente se olha. De verdade, todo mundo se olha no espelho, pelo menos uma vez por dia, no mínimo. Mas observar é diferente. Muito bem. Então, vamos aqui. O que João disse, como todos nós já estamos falando muito de João, né, que era o discípulo bem amado de Cristo, né? João era o mais amado assim, de Cristo. Tanto é que foi a Ana Paula que falou que Cristo chegou para ele e falou: vai lá e toma conta da minha mãe, que a minha mãe está velha e ela precisa de alguém que toma conta. E ele chamou quem? João. Quando ele estava lá na cruz, crucificado, ele chamou João. Também João foi o único discípulo, né, que foi lá junto e viveu toda aquela parte da crucificação. Ele chamou João e disse: vai lá e fica com a minha mãe, toma conta da minha mãe. E ele tomou conta de Maria até ela desencarnar, né? Até Jesus vir buscá-la. Que é muito linda essa parte de Jesus quando ele vem buscar, né? E Maria, ela tinha o costume de receber as pessoas, ouvir as pessoas na porta da casa dela, já velhinha, conhece, né, essa história? Ela tinha o costume de receber as pessoas, ouvir os problemas das pessoas e dar uma opinião, dar um conselho, né? E chegou um dia uma pessoa
encapuzada tal, e começou a falar para ela sobre coisas lindas. Aí ela disse, mas eu conheço essa voz. Quando ele tira o capuz, ele olha e fala, mãe, sou eu, seu filho, era Jesus, que veio buscar, se prepare que a senhora está indo. Então é muito linda a história de Maria e de João. Então João, ele diz o seguinte, pega um pedacinho e diz, aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Né? Então nós vamos começar agora, através de Emmanuel, ver todos os exemplos, não é, dessa frasezinha escrita aqui. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Aí é que nós vamos ver a nossa dificuldade como seres humanos ainda em crescimento espiritual. Eu digo, é dificuldade porque nós ainda não realmente temos o entendimento da nossa missão. Então vamos ver agora, através de João, de Emmanuel, o que ele fala. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesitem em atirar-se contra os semelhantes através da maledicência e da crueldade. Aí a gente fala sempre isso, né? Toda vez a gente fala sobre a maledicência e da crueldade. Mas a gente vai no templo, não é? E diz que é bonzinho, né? Ah, eu sou muito bonzinho, né? Eu vi uma pessoa precisando de um pedaço de pão. Eu sou bonzinho. Mas atira-se contra os seus semelhantes através da maledicência e da crueldade. Ou seja, eu falo uma coisa e faço outra. Essa lição todinha do Emmanuel vai falar sobre isso. O que eu falo e o que eu faço. É completamente diferente uma coisa da outra. Há quem assevere, sai lá. Compreender o otimismo do divino. Do divino mestre. Isso. E não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Isso. Então, há quem assevere. Compreender o divino mestre. Então eu entendo Jesus, só que é pessimista, qualquer probleminha que acontece fica em desespero, né? Eu costumo dizer que entre Garanhuns e Recife tem uma serra, que chama Serra das Russas. Nessa serra é muito alto, Recife fica no nível do mar e Garanhuns fica assim. É muito alto, então tem uma ponte. E nessa ponte, muitas pessoas de Garanhuns vinham com o carro, paravam o carro, se atiravam e se matavam daquela ponte. Nas sombras do pessimismo e do desespero. Quando a pessoa está no desespero, ela tem várias coisas para fazer. Uma delas é se matar, por conta do pessimismo e por conta do desespero. Mas ele acha que ele está de acordo com o Divino Mestre, né? Só que quando começa no desespero, começa na falta de dinheiro, começa todas as dificuldades que a nossa vida normal, cotidiana tem, não aguenta, né? Ele desaparece de uma maneira ou de outra. Há quem proclame fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Ou seja, eu sou fraterno, eu sou amigo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas chega um amigo e fala para mim, estou com um problema sério com a minha mulher, hein? Não sei não, mas eu
acho que eu vou me divorciar dela. Ah, divorcia sim. Divorcia sim, a tua mulher é muito chata, a tua mulher é isso, a tua mulher é aquilo. Divorcia sim. Ou então, eu tenho um amigo que me fez isso. Ah, vai lá e dá um tiro na cabeça dele. Então, não é o que acontece, ó. Mas eu sou fraterno. Eu não estou com fraternidade com o meu amigo, que eu estou falando para matar o amigo. Eu estou com Isso é fraternidade? De Cristo? Não é. Né? Será que Jesus faria isso? Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Eu coloquei isso aqui, ó. Eu falei, gente, pois é exatamente isso que a gente faz. A gente se acomoda, né? Fica se eu não vou lá agora, não. Deixa eu sentar aqui, a hora que eu descansar eu vou. Tá chovendo, já não vou. Tá chovendo. Tava frio, Eu ainda estou trabalhando. Quando eu terminar, que eu me aposentar, eu vou fazer uma caridade. Gente, existe isso. O tempo é agora. Vamos fazer hoje, vamos fazer agora. Não é? Vamos trabalhar a nossa vida, a nossa espiritualidade, o nosso desejo de progredir hoje, não deixando para depois, né? Porque tem muita gente que senta e fala, depois eu faço. É exatamente isso. Agora, nossa, como a Dulcineia trabalha, gente, para o bem. Dulcineia vai ali, vai lá, vai no Deus e Caridade, vai no Lar Escola, ajuda as pessoas a trabalharem, etc. Eu admiro muito a Dulcineia, mas só fico na admiração, porque eu mesma ajudar a Dulcineia a fazer tudo isso, eu não vou. Porque além de negligenciar, eu me acomodei. E, gente, quando a gente se acomoda, é difícil de sair. É difícil de sair. A gente não vê uma saída. Aí alguém tem que chegar e falar, olha, vamos lá. Vamos. Pega na mão e vamos lá. E se a pessoa tiver vontade mesmo, ela vai. Depende também da outra, não de mim, né? Há quem ouve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Que simplicidade do eterno amigo? Simplicidade do Cristo. Porque quando ele viveu aqui na Terra, ele tinha roupas belíssimas, assim, igual os profetas andavam, né? Igual as túnicas. As túnicas, aquela coisa linda que a gente vê, né? Não sei se é verdade. Mas Cristo usava uma túnica, simplesmente, uma sandália, né? Bem tranquila, bem sem nenhum atrativo nos pés. E lá ele andava, né? Não tinha ônibus, não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada. Ele andava o quê? Com os próprios pés. E ia de uma cidade para outra, de uma cidade para outra, fazendo o quê? Pregando. Há quem louve a simplicidade, porque ele era simples realmente, né? Ele não tinha nenhuma vaidade, complicando todos os problemas da estrada. Giovana, me leve em Ribeirão que eu preciso fazer isso. Não dá, Vera. Ribeirão é longe, hein? Não dá para ir você não. Mas como não dá? Você tem um carro bom, inclusive. O meu carro está com defeito, eu não vou poder levar você. Então fica complicando, não é? E não é só dessa forma que a gente complica a estrada. Todas as vezes que eu quero simplificar alguma coisa, eu não posso achar um atalho e simplesmente desaparecer naquele atalho. Eu tenho que continuar nessa estrada, da melhor maneira que eu achar que eu devo continuar. Não complicando, né? Há
mudou tudo. Há quem glorifique a paciência do sublime. Peraí que eu olho. Do eterno amigo, complicando. Aí não. A paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade Da do ignorância. sublime instrutor. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor. Agarrando-se. Que é Jesus, né? O Emmanuel, ele está dando vários nomes a Jesus, né? Para não falar Jesus, cada hora ele está colocando um nome diferente de Jesus. Agarrando-se ao pedregulho da agressividade, da intolerância. Eu coloquei os desenhinhos, porque eu achei muito interessante, assim, para a gente, né, olhar aquele desenho e falar, pô, é verdade. Eu fico aqui na agressividade, na intolerância. Eu sou agressiva, né? Então, quando a gente passa a ter certas emoções, a gente tem que pensar na nossa observação, que é o tema da palestra de hoje. Quando eu passo a ter algumas observações que eu faço das minhas ações, dos meus atos, que eu chego e falo, será que eu fui intolerante? Quando foi que eu fui agressiva? Eu agredi alguém? Quando a pessoa chega e fala, ô Vera, hoje você pegou pesado comigo, aí você fica sabendo, né, que muitas vezes você foi agressivo. Mas quando você se observa, você mesma sabe que foi agressiva. Não precisa alguém chegar e falar. Né? Aí muitas vezes vem um mal-estar, né? Exatamente. Você teve uma atitude, depois você se arrepende. Exatamente. Quando você cai em si. Então, e por que eu estou glorificando a paciência de Jesus sendo intolerante com as pessoas? Por exemplo, uma pessoa chega para você e fala, você pode me ouvir? Eu preciso conversar com você. Você tem um minutinho para me ouvir? Aí, intolerantemente, você fala, agora não tem jeito, eu não tenho tempo. É intolerância isso. A pessoa estava precisando ouvir você. Por que você não tem a paciência de ouvir a pessoa falar sobre os problemas dela? Não é? E aí a gente parte para a agressividade. Agora eu não tenho tempo. Outra hora eu converso com você. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim, compreendendo, afeiçoemos-nos ao modelo divino. Se nós confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Isso significa que eu estou a estudar, a trabalhar o Evangelho de Jesus desde quando? Eu estou tentando seguir o que Jesus tem falado para nós até agora, ou eu estou negligenciando todo esse ensinamento dele e vivendo a minha vida do jeito que eu acho que deve ser? Eu sou aprendiz do Evangelho. Eu estou falando do aprendiz do Evangelho, não só da doutrina espírita, viu, gente? De todas as outras religiões que a gente conhece, né? As pessoas, elas trabalham o Evangelho de acordo com a interpretação de cada um, mas todas levando a um mesmo objetivo, que é Jesus, que é Deus, não é? Então, e eu estou trabalhando
trabalhando esse lado meu, eu estou trabalhando o Evangelho, eu estou vendo os passos que eu estou dando, se esses passos estão no caminho de Jesus ou se eu estou transviando dele. Lembremos que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Então, a partir do momento que eu me considero, que eu acho que eu estou aprendiz do Evangelho, que eu estou tomando conta do divino em mim, qual é a responsabilidade que eu tenho? Muito grande, né, gente? Assim compreendendo, afeiçoando-nos ao modelo divino. Qual é o modelo? Qual é o modelo? Jesus, né? Ele é o modelo. Quando o apóstolo nos declara, aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer, quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Essas são as palavras de Emmanuel, trazendo para a gente esse significado. Diga, Lucas. Ele fala uma coisa interessante, ele fala afeiçoar-se ao modelo divino. O modelo divino, modelo. Afeiçoar-se a alguma coisa é começar a gostar também, né? E a gente tem a questão da nossa personalidade, a gente precisa aprender, a vida vai nos ensinando, as experiências, a gente a desgostar de algumas coisas que a gente é apegado na nossa personalidade. Então a gente se identifica muitas vezes com aspectos da nossa personalidade. Então, quem que é o Lucas? O Lucas é o filho da Júlia, por exemplo. Isso é algo da personalidade, dessa temporalidade aqui, nesse momento. Um exemplo. Ou é o Lucas isso, o Lucas aquilo, ou eu mesmo me apego, sou o Lucas. Para mim mesmo, tenho uma imagem de mim mesmo afeiçoada, quer dizer, eu gosto daquela imagem, que não sou eu de verdade. E quando você se afeiçoa ao Cristo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas da sua personalidade em função E a vida, às vezes, ela arranca da gente aspectos da nossa personalidade. Então, você perde, por exemplo, você pode perder, algumas pessoas perdem por alguma razão as feições físicas, ou o próprio envelhecimento natural. Ou você pode perder cargos, ou situações, ou sei lá. Ou uma pessoa que é descoberta, cometeu um crime, ou fez alguma outra coisa, quer dizer, toda aquela imagem, eu achei interessante o afeiçoar isso. Porque a gente às vezes fala de Jesus, como ele está dizendo, mas será que a gente está afeiçoando-se ao Mestre? Nós estamos gostando de viver do lado do Cristo ou ser como Ele? Porque não é fácil. Exige abrir mão dessa personalidade. Abrir mão mesmo. Então a gente os nossos orgulhos, as nossas vaidades, elas vão sendo atacadas, arrancadas, destruídas lentamente. Você vai perdendo tudo aquilo que você se agarrava, tanto se afeiçoava, tanto que era da tua personalidade. Não sei, é só uma reflexão. Sim, lógico, estamos aqui refletindo. O que é realmente estar com Cristo? O que é se afeiçoar ao exemplo do Mestre? Que na realidade nós ainda temos anos-luz, né? E ali deverá imitar-lhe a conduta. Olha aqui. Como Jesus faria? Muitas vezes a gente tem que se perguntar: como Jesus faria? Eu não sou Jesus, mas vamos refletir como Jesus faria diante de uma dificuldade, diante de um problema. Né? Vamos trabalhar. Imitar-lhe a conduta, a gente buscar isso aí.
Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, que o Kardec pergunta, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos respondem: Jesus. Eu vi um comentário sobre Chico, para variar, né? Chico. E Chico recebe extraterrestres, ou seja, espíritos super hiper evoluídos, que dá uma série de instruções para Chico, e depois que eles dão todas essas instruções para Chico, eles perguntam a Chico: você gostaria de fazer uma pergunta? Chico pergunta então a esses seres: quem é Jesus? Aí esses seres dizem a ele: o governador do seu planeta. Assim como existem outros Cristos, governadores de outros planetas, Jesus é o guia e modelo e governador do seu planeta. Então, essa pergunta do Kardec é baseada nisso. Mas será que a gente segue pelo menos alguma coisinha? Ana Paula, um pouquinho. A gente segue, gente. A gente segue, sim. Nós estamos tentando. Sabe, nós estamos trabalhando para isso. Olha, sendo boa filha, sendo boa mãe, sendo boa sogra, sendo boa vizinha. Um pouco difícil ser boa sogra, mas sendo boa vizinha, sendo, não é? Uma boa esposa, né? Cumprimentando as pessoas na rua, não tendo nenhuma assim, vergonha de dizer que você é espírita, que eu vejo muitas pessoas com vergonha de dizer que é espírita, né? Então, olha quanta coisa a gente já aprendeu, né? A gente já aprendeu muita coisa, porque é na convivência do dia a dia que você vai melhorando, você vai se melhorando, você vai observando os seus defeitos e tentando consertar da melhor maneira possível, não é? O simples fato de você falar para alguém, palavras ríspidas, e depois você dizer: você me desculpe, eu falei porque eu estava querendo mesmo que você ouvisse, mas você me desculpe. Pronto. O fato de você pedir desculpa já é uma característica de que você está mudando, né? Que você está tentando, não é? Aquele livro Carandiru, que foi um experimento inicial do Dr. Drauzio Varela num presídio, que já foi implodido, perguntaram para ele o que fazia, porque eram presos de crimes seríssimos, de crimes de maior potencial ofensivo, e perguntaram para ele o que fazia aqueles que estavam melhor, que já estavam saindo, o que ele via naqueles que afirmavam que não gostariam de continuar praticando crimes. Ele falou: sem dúvida nenhuma, alguma religião. Não por ter que acreditar em algo, mas por ter um lema. A antiga FEBEM, que hoje chama-se Fundação Casa, inclusive aqui em Sertãozinho, há um trabalho muito bonito dos evangélicos nessa ressocialização, porque são menores que estão presos, e ele tem dois caminhos: ou ele segue para a bandidagem, para o caminho errado, ou ele vai: não, eu vou tentar estudar, trabalhar, colocar minha vida em ordem, porque com 18 anos e meio, eles são soltos. Então, é muito bonito o trabalho, porque quando aquele espírito aceita, até os evangélicos falam muito isso, né? Você aceita Jesus? Muito bonitinho. Como guia e modelo, porque admirar todos admiramos.
Agora, aceitar como modelo da sua vida é diferente. E os que aceitam, assim, proporcionalmente, os que têm alguma fé, têm Jesus como modelo, tendem a não reincidir ou tentar não errar. Bonito isso, né? Esse trabalho é belíssimo, né? Aí, o item 2 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, ele destaca que todos os sofrimentos, sejam eles de miséria, decepção, dor física ou perda de entes queridos, encontram consolação na fé e no futuro e na confiança na justiça de Deus, ensinamento que Cristo veio trazer aos homens. Porque tudo que nós falamos até agora, lá, é para a gente observar o que acontece conosco na nossa estrada da vida. E nessa estrada da vida tem miséria, tem decepção, tem dor física, tem perda de entes queridos. Mas eu vou encontrar a consolação, eu vou encontrar o meu consolo para continuar a trilhar o meu caminho onde? Em Jesus, na confiança e na justiça de Deus. Porque de outra maneira, como é que a gente iria continuar a viver? Se a gente não tem essa ideia de que eu tenho alguém que fique comigo e que me ajuda nos piores momentos. Que eu nunca estou sozinha, eu tenho certeza disso. A gente nunca está sozinho na vida. Nós sempre temos a companhia de Jesus. Isso é muito importante para a gente, porque é fé. É fé. Eu tenho fé. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, do item 6, continua a análise da parábola do semeador, explorando a semente que cai em boa terra e que é o que ouve e entende a palavra produzindo frutos. Essa boa terra representa o coração receptivo que aceita a palavra de Deus e a pratica em sua vida, evoluindo espiritualmente e manifestando frutos de amor, caridade e sabedoria. O nosso coração é da boa terra? Como é que está os ensinamentos de Jesus em nós? Porque essa parábola do semeador é, inclusive no evangelho de ontem, que eu faço evangelho no lar, foi a parábola do semeador, né? Mas eu estou lançando sementes boas nos corações das pessoas que estão junto comigo. Eu estou dando o exemplo para as pessoas da minha vida, do que eu estou fazendo, praticando. Que semente que eu estou transmitindo para meus filhos, para meus netos, para a comunidade que eu vivo? Que semente? Que frutos elas vão dar dessa semente que eu estou lançando, não é? Por aí. O Mestre Jesus nos disse, pois tem autoridade para dizer, ele tem, que é o caminho, a verdade e a vida, se constituindo um modelo para nós. Ele, como exemplo pedagogo, não nos deixou uma página escrita, contudo, gravou nos corações dos que o seguiram, particularmente os discípulos, como devia ser a nossa postura diante da vida e do semelhante. Como se dissesse, sigam-me os bons. Então, isso é uma verdade para nós, né? Ele não deixou nada escrito, mas ele disse tantas coisas, no quê? 3 anos, dos 30 aos 33, que ele nos
nos faz refletir até hoje se eu estou agindo pelo menos um pouquinho como ele. Será que estou seguindo? Então, como Emmanuel nos atenta nessa mensagem Hora Refletida, devemos ser vigilantes quanto à nossa conduta no dia a dia, pois se nos confessamos aprendizes do Evangelho, devemos observar os nossos próprios passos, constituindo assim um bom terreno para o Divino Semeador. Que tenhamos a capacidade de discernir a boa semente da má, lançadas a nós, pois temos sido milenarmente um terreno pedregoso em que as boas sementes têm sido jogadas pelo semeador, mas como não criam raízes, logo que o sol das adversidades aparecem, elas se secam. Que terreno nós somos aqui? Jesus semeando. Nós somos aqui, ó, pedregulhos? Ou nós somos a boa semente? Que semente nós somos? Dá para a gente refletir, né? Então hoje eu vou chegar em casa e vou falar, eu vou me entender de hoje em diante, né? Como é que eu devo agir? De que maneira eu devo continuar esse meu caminho? Na observação dos meus passos, refletindo sobre os exemplos de Jesus. Não sou evidentemente igual a ele, mas se eu já estou no caminho, eu devo lançar boas sementes e também ter o discernimento de receber boas sementes, né? Porque nós somos um terreno fértil, viu, gente? Nós somos um terreno fértil. Então, a nossa lição de hoje termina aqui. Oração final. Jesus querido, te agradecemos imensamente pela oportunidade que hoje estamos trabalhando a nossa individualidade, nos observando para que possamos cada dia mais transformarmos as nossas condutas, caminharmos na direção de Jesus, empregarmos as nossas boas ações, lançarmos sobre a terra as nossas sementes de amor, de fraternidade, de companheirismo, de abnegação e resignação. Que na noite de hoje, compreendendo a nossa missão neste planeta, possamos entender o nosso destino e o nosso caminhar será mais leve, abençoado. Jesus querido, abençoe a todos nós, proteja a todos nós, os nossos lares e todos aqueles que conosco estão caminhando conosco. Fique conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja.